Boa noite, boa noite, boa noite. Alô, amiguinhos. Estamos aqui para mais um webinar do Impacta Game Hour. Hoje, continuando a nossa programação, hoje nós vamos contar aqui com a Amanda Brito, que é mestranda em estudos comparados de literaturas em língua portuguesa, ela é mestre em educação profissional, pós-graduada em jogos digitais, graduada em sistemas para a internet e professora do curso de jogos digitais da Faculdade Impacto. Ela veio tratar desse tema aqui super bacana, que é QA e jogos, que é até um tema pouco conhecido, na verdade, né? E para isso nós vamos contar também com a presença aqui do Hugo Damião, a quem agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco. Agradeço também ao pessoal da equipe de marketing da Faculdade Impacta, pela cessão do espaço aqui do canal da faculdade, para que nós realizássemos esse evento. Nós estamos fazendo uma série de webinars a respeito de desenvolvimento de games. Já tivemos, na semana passada, 2 com o professor Josivan, um sobre criação de jogos 2D com Unity, outro sobre criação de jogos 3D, os dois com Unity, e damos continuidade hoje. Então, eu vou deixá-los aqui à vontade com a professora Amanda, com o Hugo. Novamente, agradeço aqui aos dois pela disponibilidade, pela presença, e lá para o final eu volto para trazer algumas outras informações para vocês. Aproveitem bastante. Então, pessoal, hoje a gente vai falar desse bicho aí que é o QA testes, né? Falando assim, parece uma coisa muito esquisita, uma coisa muito difícil, e não é, nada mais é QA, a gente está falando da garantia da qualidade e dos testes dentro do desenvolvimento de um jogo, tá? E aí, além de apresentar esses conceitos dentro de QA test e também qual que é a importância da gente ter isso dentro da nossa área de desenvolvimento da indústria de jogos, a gente também vai falar um pouquinho com o Hugo Damião, que é desenvolvedor do jogo Sleeping Dragon, para a gente também puxar um pouco, sair um pouquinho da teoria, né, de QA e ver um pouquinho disso na prática, tá? Então, o Hugo vai compartilhar com a gente um pouquinho desse lado prático de como que é esse processo do QA teste e como é que ele afeta na produção do Sleeping Dragon. Então, Hugo, boa noite. Mais uma vez, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite para falar aqui no Impacta Game Hour. Obrigado pelo convite. Boa noite, galera. Só vou colocar aqui, tinha esquecido de colocar no silencioso. Bom, gente, então eu vou começar trazendo alguns conceitos iniciais para a gente entender o que é, enfim, esse teste, né, dentro dos jogos. E depois disso eu vou trazer algumas perguntas também para o Hugo para a gente entender como é que ele faz isso acontecer dentro do Sleeping Dragon. Qualquer comentário, dúvida que vocês tiverem, vamos interagir também aí pela live, tá? No chat da live, então fiquem à vontade, vão deixando seus comentários, que aí nas pausas a gente vai respondendo, tá bom? Então, para começar, o que seria esse teste, né, no desenvolvimento da área dos jogos? Bom, assim como acontece na área de testes de software, né, o testador de jogos, ele vai verificar a existência de algum erro, de algum bug, de qualquer tipo de problema que está impedindo o usuário, né, que é o jogador no caso, de experimentar um jogo na sua total qualidade ou na qualidade que era esperada para aquele jogo. Então, assim, se a gente pensar, poxa, mas será que é importante, né? É só a gente lembrar que quando tem um bug, né, algum problema assim acontecendo num MMORPG, num jogo online, isso logo tem um impacto. Então, assim, eu lembro que teve aquele bug do o hack da espada do rei, coisa assim, do jogo do League of Legends. E na época, assim, isso teve uma super repercussão, por quê? Porque atrapalhou ali o jogo, né, das equipes, acaba atrapalhando o ranking, enfim, acaba sendo uma dor de cabeça ali para o jogador. Então, sim, você garantir essa qualidade do seu jogo e você fazer isso por meio dos testes é extremamente importante para que depois o seu jogo ele tenha essa aceitação e que ele não vai te dar uma dor de cabeça, nem vá trazer reclamações por parte dos jogadores, certo? E aí, para conseguir isso, a gente tem que o profissional de testes acaba tendo que jogar esse jogo, né, de formas
repetidas aí, de uma forma muito sistemática, contínua, para ele conseguir verificar se existe algum problema. E se existe esse problema, depois ele acaba precisando voltar para uma etapa ali de desenvolvimento para conseguir fazer a correção. Só que o teste, ele não se resume só a essa parte de bugs, tá? Então, o profissional de teste acaba também sendo responsável por medir o desempenho e se a proposta desse jogo ela está sendo cumprida ou se ela está adequada, avaliando assim se o jogo ele está conseguindo cumprir com aquela finalidade principal de qualquer jogo, que é de divertir, de entreter os jogadores, certo? Então, outros pontos que também vão ser avaliados podem incluir o visual de um jogo, o áudio do jogo, né? Os conceitos de design que foram aplicados, a interface, a jogabilidade, toda essa experiência do usuário, né, da área de user experience como um todo, isso tudo vai ser considerado por quem está testando o jogo. E aí, já falei demais, sabendo disso, eu vou passar um pouquinho a bola agora para o Hugo, para saber como que ele costuma avaliar essa qualidade do jogo quando se trata do Sleeping Dragons. Tem algum exemplo prático também do que ele está fazendo? Então, Hugo? Beleza. Para avaliar o jogo, acho que a gente precisa primeiro assim avaliar a ideia, conceito, né? Eu, como desenvolvedor de jogos, eu comecei há uns 5, 6 anos atrás, e eu tinha muita dificuldade de apresentar uma ideia para o público, para as pessoas. Então eu puxava muito ideias minhas, ficava desenvolvendo, e daqui a pouco engavetava. Com o Sleeping Dragon foi um pouquinho diferente, porque em 2017 eu tinha me formado, né, num curso de desenvolvimento de games, e eu estava bem empolgado com uma ideia que eu estava tendo, já era do Sleeping Dragon, né, já era o conceitual da história, e aí eu queria muito apresentar para as pessoas para ver se valia a pena investir nessa ideia, e mesmo não tendo muita coisa de gameplay para apresentar, eu já montei assim a parte mais focada, né, que é a parte de jogabilidade, de interação com o cenário, de câmera, e já tive a oportunidade de levar para um evento pequeno, acho que não foi nem em São Paulo, foi numa cidade, acho que foi Guarulhos, e a gente levou esse protótipo, né, para testar, e foi ali que eu comecei a perceber muitas coisas que tinham que ser corrigidas logo no início. Então, de exemplo prático que eu tive, o melhor exemplo é assim, você tem uma ideia, você tentar colocar na mão de alguém para ver se essa ideia vale a pena ser desenvolvida mais e mais, e se você quer mesmo melhorar isso, não deixa para fazer isso muito tarde. Então já começa no início. Isso é um exemplo de teste inicial, né? E aí, ao longo do processo, você vai melhorando, né? Vai tipo, dando sequência a esse desenvolvimento. No caso do Sleeping Dragon, depois disso foram outros eventos que foram vindo, e aí eu consegui testar mais features, mais coisas, de uma forma mais dinâmica. Tem uma coisinha que eu acho interessante de falar que hoje, né, com o jogo tá um pouquinho mais desenvolvido, a gente já está com um teste mais interno, então a gente está usando outras ferramentas que ajudam bastante. Aí, como dica aí para a galera, a gente está usando bastante o Trello, que aí cada level, né, o Sleeping Dragon é um jogo de puzzle, então cada level é um puzzle, a gente meio que monta esse puzzle, monta a ideia dele, coloca lá no Trello as ideias, e aí outros devs do jogo, né, os outros desenvolvedores, eles vão lá e testam e dão os feedbacks para a gente. Bacana, então essa parte que você comentou agora do Trello acaba entrando muito nesse lado sistemático, né, do teste. Então, assim, não adianta, né, você tá desenvolvendo ali o jogo, tá com a sua super ideia e tudo mais, se você não tiver uma organização, ainda mais, no caso do Sleeping Dragon, seriam mais ou menos quantas fases, assim? São 20 fases, fases assim, né, são 20 puzzles, né, 20 level puzzles, que a gente precisa testar muito antes de publicar mesmo, e é o core do jogo, né, é onde tudo acontece, ali é onde tem o gameplay, é onde tem o desafio, onde tem libera os trechos de história, então o foco tá meio que nesse momento tá todo nele, nessa parte. Então são 20 levels e é coisa pra caramba, parece que é pouco, mas é coisa pra caramba pra testar, assim. Não é muita coisa. E aí, com certeza, se você não tiver uma organização disso, vai virar bagunça. Você, uma hora, já não vai mais saber o que você testou, o que deixou de testar, se está pronto, se não está pronto. Então, é nesse ponto que a gente fala que o teste ele tem que ser sistemático mesmo. Bom, então, agora que a gente falou um pouquinho também do teste, vamos explicar e diferenciar aí
o que que seria a qualidade, tá? A garantia de qualidade, como que ela vai se relacionar, então, com o teste do jogo? Bom, a garantia da qualidade vai ser um processo que já existe, né, em qualquer cadeia aí de processo, de produção industrial, né, e com o desenvolvimento de softwares não é diferente, tá? Então, na indústria de jogos, quem conseguiu avançar bastante com esse controle de garantia da qualidade foi a Nintendo. Então, a gente teve lá na década de 1980 aquele crash, tá, que acabou assim com a economia, com o mercado de jogos, foi terrível, né? Assim, uh, vimos aí que mesmo a Atari passou um sufoco naquele momento. E aí, por volta de 1985, justamente para conseguir se reerguer e conseguir um posicionamento no mercado, a Nintendo estava lá com o Famicom, né? Que era o seu videogame na época, ainda não tínhamos o Super Nintendo, né? Enfim, nem os outros. E aí o Famicom tinha essa proposta de ser um console doméstico, né? Que iria, enfim, ser um videogame para a família, o videogame estava entrando dentro de casa. Então, embora hoje seja muito comum que você tenha um videogame dentro de casa, naquele período, os pais ainda ficavam um pouquinho desconfiados, sabe? Tipo, mas o que é isso? Será que isso vai fazer bem para o meu filho? Será que esse conteúdo vai ser legal? E aí a Nintendo investiu muito nesse selo de qualidade, tá? Da Nintendo, de virar e falar: não, isso aqui é feito para sua família, o conteúdo é apropriado para os seus filhos. A gente está passando por um processo, por um rígido controle de aprovação, e a gente está garantindo que você não vai se arrepender. Bom, então a partir disso, a Nintendo acabou aí abrindo, né, essa entrada dos jogos dentro desse processo de garantia da qualidade, que é uma coisa mais de processo industrial mesmo. Então, os jogos tinham que passar sempre por uma aprovação, né, dentro da equipe da Nintendo, que envolvia desde avaliar o conteúdo dos jogos, ou seja, se eles eram apropriados para aquela faixa etária, até os personagens, se eles estavam bem construídos, se o enredo estava bacana e assim por diante. Então, quando você for atuar, né, nossos futuros desenvolvedores, né, quando forem atuar no estúdio de jogos, pode ser que esse estúdio ele já tenha os seus próprios parâmetros. E esses parâmetros já vão funcionar como a base, tá? Para que todos os jogos que forem produzidos lá dentro tenham aquela qualidade básica, aquele padrão básico instituído. Por exemplo, pode ser que o estúdio ele defina que ele não aceita um jogo que contenha temáticas agressivas ou preconceituosas, tá? Então você vai ter que garantir esse padrão. E além disso, quando você lança o jogo depois com a publisher, né, ou em outra plataforma, cada uma delas pode ter ali as suas próprias exigências, de modo que o seu jogo ele só vai conseguir ser aprovado para o lançamento se você estiver atendendo, né, ao padrão de qualidade mínimo que está sendo exigido por cada um desses locais, por cada um desses meios, tá? Hugo, no caso do Sleeping Dragon, quais você acha que seriam os fatores que você acredita que vão influenciar nessa produção do jogo em relação à qualidade final? Bom, os testes, né, que eu já falei, eles influenciaram muito a gente testar a ideia no início, antes até de levar ela muito para frente, ficar testando com as pessoas nos eventos, essas coisas, ajudou a ter uma qualidade bem melhor. Como um exemplo assim que eu posso dar assim do Sleeping Dragon, é um jogo de puzzle, mas ele tem uma inspiração nos jogos de plataforma em 3D, né? Aí, para isso, assim, eu estava tentando limitar um pouco a jogabilidade de algumas features do jogo, tipo pulo, combate, coisas desse tipo, para não perder muito o conceito do puzzle e também para mim não ter tantos problemas de desenvolvimento com essas features. Mas foi nos eventos que eu percebi que não adiantava tirar tanto essas features do jogo. Isso era pedido pelas pessoas lá que estavam jogando no momento, falavam, nossa, tipo, ele não pula, nossa, o pulo tá com problema. Aí, tipo, foi indo, aos poucos eu fui colocando uma feature, fui testando, fui polindo até ela funcionar. Então, primeiro, acho que foi isso, que eu senti que foi uma coisa que deu forma real, assim, para o jogo, uma forma, que nem você colocou aí, uma forma onde as pessoas, né, que estão tendo contato, elas percebem a qualidade que está por trás desse projeto, desse produto. A outra coisa que eu acho que o outro fator que está impactando bastante positivamente foi que a gente conseguiu recentemente um incentivo do governo de São Paulo, né, do PROAC, e esse incentivo permitiu que eu convidasse outros desenvolvedores para participar do projeto,
e esses desenvolvedores com as suas visões, com as suas ideias, e também com a sua experiência, puderam trazer mais ideias, mais conceito para o game. E aí eles também puderam, tipo, criticar coisas internas que eu estava fazendo, que talvez eu estava fazendo errado, ou que eu não estava fazendo de forma correta. Então, tipo, isso foi um fator, assim, que fez o jogo tomar uma qualidade, assim, absurda. Dentro do escopo, né, do Sleep Drag, que ainda é um jogo pequeno, mas que ele está sendo muito bem feito, muito bem polido. Cada pecinha que está ali está funcionando bem por conta disso. A gente fez um GDD recentemente, né, deu uma atualizada e transformou de um documento para 6, e é um jeito que eu percebi também que deu para organizar bem as ideias. Como tem outras pessoas trabalhando, eu decidi segmentar bastante, assim, o que era puzzle num documento, o que era level design em outro, o que era parte de arte em outro, conceito de história, roteiro, música, tudo separado. Isso fez com que o projeto andasse assim paralelamente, mas que tivesse assim uma coesão, assim, tudo está subindo, né, na qualidade de forma equilibrada. Eu acho que assim, esses fatores assim são os mais importantes que eu vejo hoje para o Sleeping Dragon. E agora a gente está chegando na fase que foi a que você citou, que é a de QA mesmo, que é a de Quality Assurance, né, que é a garantia de qualidade. E aí é uma fase mais quando você já está perto do lançamento de uma beta, pelo menos, onde você coloca na mão de pessoas responsáveis mesmo do mercado, que trabalham com isso. E aí elas testam mesmo, desde, sei lá, bugs de iluminação que você tem no seu level, até, sei lá, colisões que estão problemática, física que está com problema, load de fase errado, daí são diversas coisas. E isso é muito importante ter num projeto, o quanto antes você puder colocar, eu acho que não tem assim hora certa para colocar, mas lembrando que quando você está na fase inicial, é mais importante você testar features, testar a ideia mesmo, testar conceito, e depois você partir para essa teste de qualidade mesmo do que você definiu que vai para o jogo final. Nossa, bacana. Então, assim, imagina só, né? Desculpa aí que cachorrinho latindo aqui. Uma coisinha também que você comentou, Amanda, que eu achei muito legal esse resgate que você fez do problema que teve no mercado de games em 1980. A Nintendo, ela levou isso tão a sério que, eu, por exemplo, eu lembro dos jogos que são muito dessa época, assim, lembro que eu digo, eu tive contato e eu me espelho muito nos jogos dessa época, até a década de 90, que eram onde os jogos eles saíam praticamente perfeitos, obras-primas, eles não tinham erros, não tinham bugs, até porque quando a empresa lançava, ela punha tudo num cartucho, num CD e punha no mercado, não tinha como recolher, fazer um recall disso daí. Sim. E hoje, assim, hoje com tudo que a gente tem, com profissionais, com documentação, com tudo que você imagina, os jogos saem muito com problemas, porque tem a facilidade de atualizar com patch, com uma coisinha, atualizar online, coisas desse tipo. E aí eu acho que cada vez mais está se perdendo apesar de estar criando esse conceito do QA no universo, né, tá ficando mais rígido, tem profissionais só para isso, isso está sendo deixado muito de escanteio na hora do lançamento e está atrapalhando muito a qualidade de um jogo. E eu acho que para todo desenvolvedor, a primeira regra é o lançamento do jogo é o principal. Se você errar no lançamento, dificilmente você recupera isso depois. Sim, eu acho que dentro disso que você falou, o que acontece é que com o digital parece que as pessoas vão perdendo um pouco o medo de errar ou de refazer, porque é tudo muito rápido, né? Então, mesmo antes, né, quando você tirava a foto com as câmeras, você precisava escolher bem a foto, porque estava queimando o filme. Então, você tirou a foto errado, você estava perdendo um pedaço do seu rolo de filme. E ali, sei lá, às vezes tinha só 24 fotos, não sei, no seu rolo, você precisava escolher, selecionar muito bem as fotos que você ia tirar. Agora não, você tira quantas fotos você quiser, se uma sair errado, depois você joga fora. Ou mesmo no processo de gravação de música, né? Os primeiros discos, a banda tinha que ensaiar, ensaiar, ensaiar e gravar ali, na hora que fosse gravar, todo mundo tocar perfeitamente, porque se saísse errado, tinha que jogar a mídia fora e começar a gravar outra. Então, assim, as pessoas elas tinham
mais essa necessidade de treinar muito, de alcançar ali a perfeição. Eu acho que às vezes ali com o digital a gente acabou perdendo um pouco essa necessidade de perfeição, porque a gente sabe que pode errar, que dá para consertar depois, né? Mas assim, dentro disso que você falou também, de novo, a importância da organização na hora de você manter a qualidade. Então, isso que você falou de deixar o GDD, que é o Game Design Document, né? A documentação do jogo, deixar separado em sessões para facilitar o compartilhamento, isso é muito legal. Ainda mais agora que a gente está vivendo essa fase de home office, né? Todo mundo no home office, a gente está tendo que lidar mais com compartilhamento em drives, né? Com vídeos. E aí, se você não tiver essa organização na sua documentação, principalmente na hora de compartilhar, o desenvolvimento do jogo ia ficar praticamente impossível, né? Quando você tem uma equipe maior. Mas aí, dentro disso, a gente tem também outro ponto importante, tá? Que a gente precisa considerar, que vão ser, então, as necessidades e as exigências do público-alvo. Então, quando nós estamos desenvolvendo um jogo, não importa quão maravilhosa seja a sua ideia de roteiro, a mecânica fantástica, né? Nossa, tem elementos de jogos aqui que, meu Deus do céu, originais, incríveis. Mas se você não tiver um público que vai aderir a essas ideias e a essa proposta do seu jogo, ele não vai ser jogado, né? Então é por isso que é um importante passo, né, dentro dessa parte de qualidade, que antes de você avançar para a produção do jogo, você justamente consiga avaliar o possível público fazendo algumas pesquisas. Então, você pode fazer essa pesquisa de muitas formas, tá? Você pode, desde fazer uma consulta a referências teóricas para entender um determinado perfil psicológico, como é que se comporta uma faixa etária, né? Ou até mesmo, assim, uma análise das tendências de mercado, uma comparação com outros jogos que sejam similares ao que você está produzindo, tá? Tudo isso vai ajudar no seu planejamento, até mesmo surveys, né, que são aqueles questionários online que você pode colocar em redes sociais e ou mesmo levar o seu jogo a eventos, né? Ou mesmo fazer aquela pergunta lá de boca em boca, tudo isso ajuda e muito. Então, quanto mais completa for essa sua pesquisa inicial, mais preparado você vai se sentir e vai estar definitivamente para equilibrar esses componentes do seu jogo na hora do desenvolvimento em si. E aí o que precisar incluir aí de alteração de enredo, de estilo de personagem, de cor de cenário, formatos e dificuldades de mecânica, tudo isso vai ficar mais fácil e você vai acabar economizando muito tempo aí na sua produção. Então, Hugo, dentro disso, quando você iniciou o desenvolvimento do Sleeping Dragon, você chegou a levar, né, o jogo, se não me engano, a alguns eventos para conhecimento do público. E como é que foi essa recepção inicial do pessoal? Então, eu levei logo no início, né, que nem eu tinha dito no começo da live, eu levei esse jogo logo no início, quando eu tinha só uma ideia bem simples e um personagem se movimentando na tela e um puzzle ou dois, eu acho, para ser resolvido. E eram puzzles bem simples, não tinha muitas mecânicas. Mas eu levei porque é uma coisinha, só antes que eu queria falar, tipo, puxando o que você falou aqui de a importância que é você testar isso, pensa o seguinte, o Brasil, ele tem basicamente dois tipos de pessoas que trabalham com games. Tem os prestadores de serviço e tem os desenvolvedores. Um prestador de serviço, ele é pago para desenvolver um trabalho para outro estúdio, outra empresa, outro órgão. O desenvolvedor, ele basicamente está pagando para desenvolver. Então, como é um lançamento de produto, você precisa ter o produto para poder começar a receber. E o investimento para o desenvolvimento de game é um pouco alto. Então, assim, só para colocar uma coisa assim que eu acho que é importante todo mundo lembrar, é que quando você fala de desenvolver um jogo próprio, um jogo que você está fazendo, dificilmente você vai ter essa grana para investir, sabe, apostar mesmo geral, sem um teste, sem uma real assim certeza do que você está fazendo. Porque o custo é alto, por mais que ele pareça ser baixo no início, em algum momento ele vai começar a escalonar, e aí você vai ter que tomar decisões, às vezes decisões de cortes, de features, de tamanho do seu projeto, de qualidade às vezes, né? Às vezes você não tem de onde sacrificar, ou você vai acabar desistindo, engavetando. Então, o que eu acho legal? Desde o início, você levar mesmo para evento, você levar para alguém ver, e aí você, sabe, deu um passo, mostrar esse passo para as pessoas entenderem e darem feedback.
Porque só aí que você vai ter certeza do produto que está desenvolvendo, se ele vai ter uma absorção no mercado, vai ter tipo um espaço mesmo para ele. Por isso daqui, Dragon, eu adotei isso daí logo no início. Eu tinha pego, acho que era alguma. Se eu não me engano, foi uma palestra, um bate-papo que o criador do Minecraft estava falando. E aí ele falou que desde o início ele fez duas coisas no projeto. A primeira era apresentar para todo mundo a ideia, e mesmo que ela não estava pronta, ele apresentava e colocava para as pessoas testarem. A outra, ele sempre colocou um valor para isso, quando ele foi na parte de publicação. Desde a beta, se não me engano, ele cobrava, né? Cobrava o jogo por um valor bem ínfimo, mas ele fazia isso para dar valor para o projeto. E aí fazer com que as pessoas olhassem aquilo como um produto. Então, assim, como que os eventos eles influenciaram para o desenvolvimento do Sleeping Dragon? Eu levei um monte de feature simples para um evento e as pessoas jogaram e ficaram impressionadas, porque o jogo ele era 3D com câmera que girava em volta do personagem, uma câmera mais afastada, os cenários eram bem reduzidos, a arte visual estava legal, e aí as pessoas começaram a falar, nossa, você fez isso daqui, tá muito legal, como que você fez, tal, você não tem um estúdio ainda, não sei o quê, aí, tipo, começaram a perguntar, e eu comecei a ver que só aquilo já tinha muito valor, e já tinha um potencial, e aí eu decidi ir escalonando devagar, então eu fiz umas ideias, né, rafiei umas ideias para colocar de features depois desses eventos iniciais, e coloquei tudo isso num pacote e mandei para um outro evento. Nesse outro evento, um pouquinho maior, também vieram feedbacks, as pessoas falaram o que elas acharam, testaram de novo. Algumas que já tinham visto no evento anterior voltaram e falaram, nossa, melhorou muito, não sei o quê. E, tipo, foi legal eu ver que o jogo estava agradando, sabe? Tipo, deu um fôlego extra. E aí, na terceira vez, eu mandei para o Big Festival, que é um evento aqui em São Paulo, mas é um dos maiores eventos da América Latina, se não me engano, de games independentes. E lá no Big foi onde teve uma quantidade muito grande de testers lá. Foi muita gente que foi ver o projeto, foi no stand, testou, viu. Então foi uma coisa assim muito louca, porque eu mal conseguia anotar o que as pessoas falavam, mas eu percebia muito pelo que elas estavam falando, e eu percebia porque eu ficava assistindo sem parar o gameplay e vendo onde elas estavam com dificuldade, onde as coisas não estavam fazendo sentido. Como desenvolvedor, você acha que tudo vai funcionar certinho, o personagem vai andar, vai subir na pedrinha, vai pular para outra e vai chegar no objetivo final. Mas quando você coloca isso na mão de outras pessoas sem instruir elas, você começa a perceber. E aí, no Big, no caso, eu vi mais de 200 ou 300 pessoas jogarem o jogo em 4 dias que o jogo ficou exposto, e ali eu percebia tudo que eu tinha que arrumar, assim, era muita coisa. Eu cheguei a ficar, acho que uns 6 meses só arrumando o feature do jogo depois. Nossa, e olha só, o Rafael tá participando aqui da live com a gente e disse que já tá querendo saber quanto que vai poder comprar na Steam o jogo. Poxa, a Valeu, gente Rafa. precisa lançar ele em janeiro, né? Aí, assim que eu tiver uma data assim, a Amanda vai falar para todo mundo. Opa, pode deixar. E você tinha até comentado no começo, né, da live, Hugo, que você acabou optando por inserir o pulo justamente por causa desse feedback do pessoal que testou no evento, né? Uhum. No evento, o que aconteceu? Muita gente perguntava, ficava um tempão apertando todos os botões no controle, e aí, tipo assim, o jogo ele tinha uma lógica que era a seguinte: eu tô num andar mais baixo, para mim chegar no andar mais cima, eu tenho que achar o caminho. Muitas vezes esse caminho não é explícito, eu tenho que pegar uma escada que tá quebrada, rolar para uma pedrinha e tal. Uhum. Só que assim, eu via muitas pessoas ignorando tudo isso e apertar todos os botões perto de um lugar que tecnicamente daria para ele pular. E aí, depois de um tempo, elas olhavam para mim e falavam assim: o personagem não pula. Aí eu falei assim: não. Ah, beleza. Aí eles iam atrás do caminho. E aí até gostavam disso, achavam legal e tal. Só que assim, foi uma coisa que eu fui percebendo que fez falta. O combate, por exemplo, é uma coisa que eu não vou colocar no jogo porque não fez falta nenhuma. Muitas pessoas ficaram até elogiaram, assim, nossa, que legal, vocês estão caminhando para uma parada diferente, que não vai ter combate, não vai ter, sabe, violência dentro do jogo. Achei legal, tipo, é muito mais desafiador fazer um jogo sem combate e tal. Aí eu achei legal, eu não vou colocar, mas o pulo não teve jeito. Eu cheguei a um ponto que eu falei, meu, não dá, cara, se as pessoas começarem a travar por causa disso, vai ser chato. E o pulo não ia fazer nenhuma diferença no jogo, na minha cabeça, só ia, né, criar uma feature a mais para trabalhar.
Então eu comecei assim a definir bem como que eu ia colocar ele, como que eu ia integrar ele direitinho. Sim, Will, muito bacana. E você Mas foi, acabou tendo tudo isso por conta justamente desse feedback dos usuários, né? O uhum, Laerte também comentou, o bom de evento é sempre poder ter uns testes grátis aí, uns testers, né? Então você acaba conseguindo uns usuários para testar ali na hora o jogo. sim, tem bastante. Muita gente quer testar, quer ver uma ideia nova. As pessoas querem se inspirar também. Muitas vezes você apresenta um jogo muito batido, com uma ideia muito batida, a galera não se interessa tanto, porque existem jogos, né, tecnicamente mais desenvolvidos, né, que estão no mercado. Mas quando você apresenta uma ideiazinha nova, que as pessoas não estão assim muito acostumadas a ver, nossa, todo mundo quer pegar o controle, quer testar. E foi legal, porque deu para ver que no caso do Sleeping Dragon, o público feminino estava muito forte, assim, no stand e tal. Olha, Achei muito legal, assim. que Chamou a legal. atenção da hora. Nossa, muito bom. E aí, como a gente está vendo, então, você conseguiu fazer essa pré-avaliação, né, com os usuários, ainda mesmo antes de estar ali com o jogo produzido. Vocês tinham ali só um protótipo, né, basicamente. Então, quando a gente fala desse momento de avaliar a qualidade do jogo e de fazer essa pesquisa, né, sobre mercado e público-alvo, pode ser em vários momentos diferentes, não só antes, né, de você produzir, embora seja extremamente importante aí que você, mesmo antes de fazer o seu jogo, já tenha um entendimento geral desse público e do mercado em que você pretende lançar o seu jogo, tá? Mas aí, quando você já iniciou o desenvolvimento do seu jogo, você ainda pode usar fóruns, blogs e mesmo as redes sociais para você avaliar se, de repente, a modelagem de um cenário, o perfil de um personagem ou uma determinada mecânica que você está elaborando, se estão de fato agradando esses jogadores ou se você precisa mudar alguma coisa. No caso do Hugo, ele acabou inserindo o pulo, né, que não existia, mas ele viu que os jogadores estavam ali sedentos por poder pular também ali na plataforma. Então, quando você participa desses eventos com gameplay, você tem aí ótimas ideias para conseguir avaliar como é que está essa receptividade do seu jogo, né? Então, mesmo que ele esteja num protótipo inicial mais simples, ele não vai ser daquele jeito, não tem problema, tá incompleto, mas leva o seu jogo para esses eventos. A gente tem o Spin, né, que é um evento também que acontece aí toda primeira quarta do mês. Aliás, agora tá ocorrendo um pouquinho diferente, né, por causa aí da questão da pandemia e tudo, mas continua acontecendo. E aí, com essas gameplays, você acaba tendo esse feedback que é muito importante para dar continuidade para a sua produção. Então, depois, quando você já estiver com o seu jogo finalizado, já testado, né, quando você já estiver considerando que ele está pronto para o lançamento, você tem ainda uma outra fase para avaliar essa qualidade, que seria o beta testing, né? Ou seja, quando você faz um lançamento ali, ou com um público reduzido, ou já abre para um público geral, mas você explica que é uma fase de beta testing, e aí você consegue avaliar de fato como é que está a performance do seu jogo antes de você chegar ali no seu lançamento oficial. Então você já consegue ver se essa proposta está sendo cumprida, né? Se o jogo está funcionando como ele deveria, ou se existe ali alguma falha que você acabou deixando passar, algum bug que você ainda precisa considerar antes do lançamento oficial. Nesse caso, localizando ali algum problema que é muito sério, o seu jogo ainda volta para a produção e é corrigido antes de ir para esse lançamento final. Se não, se você achar que tem uma falha ali que dá para ser corrigida depois, você segue com o lançamento e numa segunda versão ali você acaba já lançando também essas correções. E aí, Hugo, no caso do Sleeping, já tô, olha, a intimidade, já abreviei o Sleeping Dragon só para Sleeping. Você já chegou a pensar, né, em avaliar essa aceitação do público também fazendo um beta testing? Já, não, isso com certeza não é nem avaliar, isso vai precisar mesmo em algum momento. Que nem eu disse, assim, os eventos são legais porque são muitos testers, mas é muita opinião. Então, se você levar tudo que você ouve em consideração, você fica perdido. Então, acho que é mais você ter uma pedra bruta e você vai refinando ela nos eventos. Eu acho assim, pensando como desenvolvedor indie, principalmente estúdio estreante, que nem no caso do meu, que é a Vermilion Studios, você tem que fazer isso porque é o jeito mais rápido de você ter uma noção do que você vai fazer com essa pedra bruta e para onde você vai levar essa ideia, né? Como você vai refinar ela. Mas os eventos, eles param aí, porque se você pegar o seu jogo
um pouco mais evoluído e levar no evento, vai vir muita opinião para você mudar muitas coisas. E aí, por exemplo, em algum momento valeu a pena colocar o pulo, mas não dá para tipo, mudar muitas features quando você já está com o jogo meio que numa esteira de desenvolvimento mais forte, quando você tem outros devs desenvolvendo junto com você, quando tem muitas pessoas te ajudando. No caso do Sleeping, eu pretendo colocar o beta tester assim que eu terminar os puzzles. O jogo ele consiste com 20 puzzles, né, que eu tinha falado. Então, assim que eu terminar todos esses puzzles, eu pretendo colocar na mão de um beta tester. Em paralelo, eu pretendo colocar na mão de influencer para ver também a opinião deles, o que eles acham, se o público deles, quem conhece muito o público é o próprio influencer, ele sabe quantos views tem cada tipo de jogo que eles colocam no YouTube ou em alguma rede social, né, Twitch TV, essas coisas. E aí eu vou colocar na mão desses influencers também para testar a qualidade do produto, né, se ele está apto para o mercado, se ele tem um espaço, assim, até o tamanho, né, o potencial desse espaço que ele vai ter no mercado. E os beta testers para que tenha, assim, pegue aqueles bugs mais grotescos, assim, do desenvolvimento e que eles sejam corrigidos antes de colocar fazer um lançamento mesmo em alguma plataforma. No caso do indie, eu acho assim, tem várias formas de fazer isso de uma forma melhor. Só que assim, pensa que, lembra que eu falei lá no início que quando você lança o produto, hoje você tem a facilidade de corrigir com patch, mas que o lançamento é onde vai definir o que o seu jogo é. Sim. Uma empresa grande, que nem, sei lá, vou dar um exemplo aqui, a Blizzard, quando ela erra, ela tem uma reputação muito grande, né? Isso é um tombo para ela, mas ela também tem uma moral muito grande. Então, assim, ela tem o direito de errar. Ela tem, assim, essa chance de mercado de errar. Ela pode errar nos 2, 3 produtos e depois lançar um quarto e faturar milhões. O estúdio indie, ele não tem, assim, uma referência. Ele, às vezes, é o primeiro jogo dele. Então, errar nesse primeiro jogo é muito, muito arriscado. Porque você pode perder a moral que você nem tem, entendeu? É uma moral negativa. Então, no caso de um estúdio estreante, que nem a Vermilion, que é o estúdio que vai publicar o Sleeping Dragon, eu pretendo também usar a estratégia do Early Access. Isso não está assim, 100% definido aqui ainda, de escopo do time. Eu ainda tenho que ter uma orientação de uma publisher, se eu posso fazer isso ou não, de forma assim, sem dor de cabeça. Mas o Early Access você assume para o público que você está publicando algo que não está pronto, e que você quer um feedback para melhorar aquilo. Então, assim, é um pouco diferente daquele feedback do evento, que a galera conversa diretamente com você e fala tudo que vem na cabeça dela. Por exemplo, nossa, seria legal se fosse personagem assim, assim, assado. Aí, tipo, muda muito o conceito. Acho que o Early Access, o que acontece? A pessoa vai te dar um feedback, ou né, você vai perceber ali pela quantidade de pessoas que se interessaram pelo produto e tal. E aí, ali, você vai ter alguns meses para lapidar e finalizar seu jogo. Então, é uma estratégia que eu acho interessante. Tem muita gente que fez isso errado no mercado, mas a gente não pode pegar. A gente não pode pegar assim, o que as pessoas fizeram de certo e de errado no mercado. Tem que ver se a oportunidade ela funciona. E eu acho que, na minha visão, ela funciona. Entendeu? Você lança uma coisa incompleta e é honesto com o público. Fala, olha, eu ainda vou lapidar, finalizar isso daqui, mas quem tiver muito afim de já testar, testa. Por isso que também é uma das coisas que eu estou focando muito em qualidade, é a qualidade visual do jogo. Ah, poxa, olha, o Rafael tá comentando que lá no Amazonas não tem nenhum evento do tipo. Então, mas sabe o que eu tô percebendo assim? Eu falei evento, mas assim, eu sei que assim, por exemplo, a Vermília está na São Paulo capital, então tecnicamente é um dos lugares que tem mais eventos, mais sinergia entre o mercado assim do Brasil. Tem, né, bastante foco em alguns outros estados, mas sempre tem uma queda em alguns pontos do país. Só que assim, a pandemia do coronavírus, ela acabou fazendo todo mundo ir para a web, fazer eventos na web. A gente está vendo tipo até eventos internacionais na web. Então, eu acho que para o ano que vem a tendência é isso crescer muito, mesmo com o fim da pandemia. A tendência é o quê? Tipo, abrir muito eventos online, onde as pessoas podem participar, porque a conexão é muito maior. Sim, com certeza. Eu até perguntar para o Rafael, o que que você achou, Rafael, agora nesse momento que a gente está vivendo, com esses eventos online, você conseguiu ter uma participação um pouco maior aí na área? O que que você está sentindo? Daqui a pouco ele responde.
Uma coisa legal também é ficar de olho nesses eventos online e quem tem protótipo, ideias, não tenha medo não, manda. Eu mandei pro Bing um protótipo que hoje eu olho e falo, nossa, como que eu tive coragem de fazer isso? Porque estava bem completa. Inclusive eu fiquei sem dormir, porque quando eu mandei e eles aceitaram e falaram que ia dar o stand, eu falei, nossa, mas e agora? O que eu faço? E eu não conseguia melhorar aquilo. Aí eu falei, vou do jeito que tá. Mas sabe quando você vai assim, com medo? Porque você falou, Eu nossa, tá sei. completo. Só que deu certo, porque as pessoas não olharam os problemas, elas olharam a qualidade que tinha ali. E isso, nossa, me deu uma força. Potencial, né? Uhum. Que bacana. É isso, assim, acho que fica uma boa dica aí para o pessoal ver que, meu, tudo bem. Também não adianta ir só com um rascunho no papel, tá? Faz um protótipo. Mas por mais simples que ele esteja, já dá para você começar a ir nos eventos e, sabe, colher ali a opinião das pessoas. Fala, você acha que isso rola? Nossa, e disso aqui eu ainda estou pensando em desenvolver tal coisa. Isso é muito importante depois para sua experiência como um todo, né, no seu desenvolvimento. E Uhum. aí teve uma coisa que o Hugo comentou agora há pouco, é, que é justamente da opinião do usuário que me fez lembrar de 3 tipos de bug. Que eu vou comentar, né? Só porque a gente está falando de QA e testes, né? Essa professora tem que falar. Mas a gente tem o bug puro, o bug by feature e o bug by design. São três, dentre as muitas definições de bug, mas são 3 definiçõezinhas, só para a gente entender como às vezes é complicado a gente lidar ali com o jogador, tá? Mas no bug puro, a gente tem ali, de fato, um erro, tá? Alguma coisa está travando no seu jogo, uma porta que não abre, um buraco no mapa, enfim, é realmente um bug mesmo e. Desculpa. Então o povo tá animado aqui hoje. E aí você acaba tendo que corrigir aquilo, normalmente é estrutural, vai ter que mexer ali na programação do jogo. Já o bug by design é alguma coisa, ou no áudio, ou no visual do jogo, que acaba te induzindo ao erro. Às vezes, até mesmo o desenho ali do level design, como é que foi projetado, que acaba induzindo o jogador ao erro. Então, embora não seja uma falha ali na estrutura, o código está rodando, o jogo está funcionando, mas a sua disposição do design não ficou muito legal e acaba confundindo. Às vezes, sei lá, dando exemplo bem tosco, você colocou uma parede verde com a porta da mesma cor, a sombra da borda da porta não está bem definida e você não enxerga a porta, você não sabe que tem uma porta ali, ou você demora muito para encontrar aquela porta e essa não era a proposta, tá? Se for a proposta, tudo bem. Se não for, então você tem um problema ali que também acaba sendo um bug, nesse caso não estrutural, bug by design. Aí, a gente tem o bug complicado, que é o bug by feature. Esse bug by feature é a bendita quebra de expectativa do jogador. Então, o jogador vai jogar o seu jogo com uma determinada expectativa. Ele acha que o jogo vai ser de um jeito ou de outro. E quando ele vê que não é do jeito que ele esperava, ele pode falar que seu jogo é bugado. Tá? Então, sei lá, ele achava que o jogo tinha que ser melhor nisso ou naquilo, não tá atendendo ali, a mecânica não tá do jeito que ele esperava, ele fala, não, esse jogo é ruim, não tá legal. Nesse caso, esse é um tipo de bug que você vai ter que voltar e avaliar com a sua equipe, caso você tenha, sei lá, um número muito grande, né, de jogadores com o mesmo tipo de reclamação, aí você pode avaliar se aquilo é de fato um bug que precisa ser corrigido ou não. Um exemplo foi o pulo, tá? Puxando Uhum. de novo o que o Hugo falou do Sleeping Dragon, você não ter o pulo no jogo, pô, isso não é um bug, certo? Mas foi um Uhum. bug by feature, ou seja, foi um problema que incomodou ali quem estava testando o jogo, e diante de tantas reclamações, o Hugo acabou falando: não, então eu tenho que rever isso dentro do meu jogo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí de como é abrangente, tá? Essa parte de e considerar bugs, não é só o bug ali que está na programação, está muito Uhum. além disso, está no esquema de cores, está nos formatos, está na sua mecânica e está na cabeça do seu jogador. Por isso a importância de conhecer o seu público-alvo. A gente até chama dentro do desenvolvimento esse bug que você falou de que quebra a expectativa do jogador de blocker, porque ele não é um problema, quer dizer, ele é um problema, ele não é um defeito, ele não é um defeito de fábrica, ele não é um Isso. negócio, uma feature que saiu errada, mas ele é algo que bloqueou o flow, o game flow. E aí, pensa que o jogo ele precisa ser fluido,
e ele tem que ter uma interface boa entre o jogador e o personagem. E aí, quando eu falo personagem, por exemplo, o Candy Crush, aquelas pecinhas são personagens e tal. Então, aqueles elementos visuais onde ele está interagindo. Então, Exatamente. essa interface, ela não pode ter bloqueios e em nenhum momento, porque se você tiver bloqueio, você quebra a fluidez. E a fluidez é o que faz você ir até o final. Quando você coloca uma música ruim, você pode estar quebrando a fluidez. Quando você coloca uma arte agressiva, você pode quebrar a fluidez. Quando você coloca, bom, uma série de coisas assim que pode quebrar a fluidez. Então tem que pensar que seu jogo ele tem que ser fluido. Se é mesmo falando um jogo de tiro, guerra, com bomba explodindo, se você for parar para pensar, os jogos que fizeram sucesso nesse tema, eles têm uma fluidez, você em nenhum momento você para, você tem que ficar olhando para os lados, atirando e se posicionando. Então, assim, quebrar a fluidez a gente chama mesmo de blocker, e isso, às vezes, ninguém fala pra gente, a gente que tem que perceber, o desenvolvedor, no caso. Nossa, bacana. Acho que com esse exemplo ficou assim completo, deu para entender muito bem as dificuldades aí de você testar o jogo e a amplitude também, né, de problemas que você pode identificar no seu desenvolvimento também. Mas então, pessoal, eu acho que de forma geral deu para passar a mensagem aí, o conceito, para compreender o que que é essa tal de QA e teste, e também qual que é a importância de todo esse processo no desenvolvimento do seu jogo. Então, agora eu vou abrir também para algumas perguntas gerais para nossa interação. Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar aqui na live, né, no chat da live. Pode ser uma pergunta para mim ou para o Hugo em relação ao Sleeping Dragon, que a gente vai ter o prazer de responder, tá bom? Ó, o Fernando Luiz, ele colocou aí, parabéns pela iniciativa. Super interessante o Olha, vídeo. A Amanda mandou muito bem com esse tema. QA é uma coisa que a gente vê muito pouco para preparo. Eu mesmo não tinha tanto contato com isso há um tempo atrás. Eu estava fazendo, às vezes, por intuição, muito menos por conteúdo. Em algum momento eu tive contato com algumas pessoas que me explicaram o que, que era, e aí eu falei, nossa, a importância disso daqui. Tem coisas que você faz sem querer, mas assusta quando você começa a ver a quantidade de empecilhos, que nem esse que a Amanda colocou agora do Blocker, que você pode, sei lá, levar um erro lá para frente e não perceber, entendeu? Então, assim, é uma ideia muito boa desse tema, e é o que eu falei lá no começo. Hoje a indústria, com a facilidade que tem de criar uma correção via patch, ou de ter um feedback rápido pela uma rede social e arrumar as coisas rapidinho, com uma DLC, com alguma coisa do tipo, faz com que as pessoas meio que abram mão de qualidade. E, que nem eu disse, qualidade no lançamento é tudo. Se você não tem isso, e você criou uma expectativa negativa, ou fez alguma coisa errada ali no lançamento, acabou. Pode acabar a carreira de dev daquele estúdio, do projeto, às vezes até uma franquia que tem potencial, ela morre ali. com certeza. E ó, o Rafael acabou respondendo pra gente. Ele disse que pode parecer ruim, mas ele tá adorando a pandemia por conta disso, para não julgá-lo, e eu entendo perfeitamente, tá, Rafael? Ele está adorando por conta de ter esse contato com os eventos online que antes não estava acontecendo. Até acho que isso é uma oportunidade para, né, para os produtores aí, organizadores de eventos, continuarem, né, proporcionando essa experiência para o público maior de todo o Brasil, às vezes um público internacional também, que, meu, faz toda a diferença a gente ter interação de todo mundo e não só ficar aqui no regional, né, enfim, nesse eixo, às vezes só Rio, São Paulo também. E o Laert, ele fez um comentário interessante, que é quando o bug vira mecânica. Também acontece. Às vezes o bug, ele acaba sendo divertido, acaba até cativando o seu jogador. Isso pode acontecer, né? Não é tipo regra, né? Mas quando acontece, você pode acabar também aproveitando isso a favor do seu jogo, do seu desenvolvimento. A Camila também. Tem Oi? um Pode bug. O falar. Deep Dragon tem um bug que virou mecânica. É o Qual? paraglider. O jogo tem um paraglider também que você pode voar. E era um problema que eu tava tendo de fazer o personagem cair. Então ele ficava muito tempo no ar. E aí eu comecei a corrigir. Eu demorei pra caramba pra corrigir a gravidade correta dele cair. Daí eu falei, nossa, acho que eu vou colocar essa gravidade como opcional e vou transformar num paraglider. Foi meio que isso. E era um bug que virou uma mecânica do jogo. Olha só, dá para aproveitar. Então, usando a criatividade, você vai virar esse lance dos bugs a seu favor ainda.
A Camila também comentou que achou muito interessante, que ela não sabia dessa divisão para detectar os bugs. E a gente reforça, né, que no curso de jogos da Impacta a gente tem uma disciplina só para qualidade e teste de jogos, tá bom? Uhum. Rafael também continua acompanhando, tá? Não imagina, Ah, Rafael, não tem problema. o O que atraso. eu tinha falado de que a pandemia está ajudando muito para esse lado, assim, é verdade. A gente não tem culpa por o que está acontecendo, mas por um lado, assim, as pessoas se conectaram muito mais. E quando eu falo conectar, não é muito de. Às vezes a gente não está tendo contato físico, mas está tendo contato digital o tempo todo. Bom, é muito mais fácil, às vezes, você mandar um zap, um e-mail, essas coisas, e tá ajudando pra caramba. Pro mercado, tá sendo muito melhor, porque um estúdio estreante no mercado, que tá iniciando, tipo a Vermilion ou outros estúdios aqui de São Paulo, imagina como seria difícil levar para um evento lá nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá. E talvez ano que vem nem tenha essa necessidade. Metade do evento pode ser online, e aí eu posso simplesmente empacotar tudo, mandar num e-mail, eles aceitarem, e imagina, e eu não ter nem precisar ter ido atrás de visto, nem nada. Então, Sim, mudou a nossa cabeça mesmo, assim, e de uma vez, de todo mundo. não, com certeza. Acho que é uma oportunidade para a gente se reformular em vários sentidos, principalmente na área de desenvolvimento de jogos, para trabalhar em equipe, para compartilhar projetos e para promover aí parcialmente ou totalmente os eventos online, que, meu, com certeza dá para fazer isso mesmo depois que a pandemia passar. Temos outro Rafael agora, o Rafael Ribeiro também, comentando que esse ano vai ter o evento Stan Games Festival lá de Floripa, que também vai acontecer online. Olha que legal, a gente pode participar. É legal, hein? Legal. Pois eu vou ver esse evento, eu não conhecia. É de Flor... Ah, da hora. Ó, a E o live, acho que a live vai ficar gravada, Rafael. Você colocou aí que não conseguiu pegar a live no meio, ela vai ficar gravada. Uma outra coisinha que eu lembrei, a Amanda ela comentou sobre a importância de ter o protótipo, que eu estava falando no início. Eu estou até montando um documento que eu acho assim, eu acho uma das coisas mais importantes de ter. E eu, com a experiência que eu tive com o Sleeping Dragon, eu estou focando muito nesse lance do protótipo. E o protótipo, às vezes, as pessoas. O conceitual do protótipo é aqueles cubos na tela tal. E beleza, não estou mudando esse conceito. Mas eu estou colocando assim, protótipo como você testar muitas coisas, desde o visual inicial do jogo, até a mecânica, até a interação com o player. É meio que como se fosse uma mini demo, uma pré-demo, vamos falar assim. Eu estou montando um documento, assim que eu terminar, eu mando para a Amanda, ela dispara para vocês aí. É mais para orientar como que é o jeito que eu fiz para fazer um protótipo que eu acho que é mais eficiente. Às vezes a gente fica tão preso com mecânicas complexas, ou pensando que, tipo, se não tiver um game flow completo, não vou conseguir testar. E isso é meio que mito, dá para testar features pequenas. Aliás, é mais fácil você testar features pequenas, isoladas, do que tentar testar tudo com um player que vai jogar, sei lá, 10 minutos do seu jogo. Sim, com certeza. E aí, ainda nessa onda dos bugs, o Alan Carvalho comentou que lembra de uma história de um bug do Pong que virou uma parte divertida do jogo. Olha só. Então a gente tem vários aí, várias recorrências históricas interessantes sobre os bugs. Realmente é uma área muito interessante aí dos jogos. Legal. Esse do Pong eu não lembro. Eu Eu vou também não. pesquisar. Mas o Pong é um jogo muito legal, porque ele tem uma mecânica simples e ele meio que teve muitos testers internos, porque ele surgiu dentro de uma empresa, se eu não me engano, de uma fábrica, sei lá o que era, que a galera ficou. Era para passar o tempo, assim, eles ficavam fazendo, jogando, daqui a pouco você, nossa, isso aqui podia ser publicado. Se eu não me engano, tem uma história assim. Né? E ele surgiu de uma forma bem mecânica, né? Não tinha nada assim de muito digital ainda. É, Nossa, eu nem lembro agora o aparelho que eles estavam testando, que eles perceberam que dava para usar Uhum. o visor, que era um visor meio verde, meio com divisão de gráfico, e aí eles conseguiram usar o visor para fazer a ideia, né, de uma bolinha passando de um lado para o outro. E depois eles aproveitaram isso para desenvolver o Pong. Mas outros tempos de desenvolvimento, né? É. Quando a Eu gente vai também. falar também né, de testes, a gente acaba também citando a questão da evolução, né, dos videogames
e de como testar atualmente é uma tarefa que é muito mais complexa do que você testar na época um jogo, né? Como o Pong. Uhum. Eu tô tentando lembrar qual mecânica tem do Pong além da básica. Aí, tipo, eu tô pensando que o Pong inteiro pode ter sido um bug que virou um jogo. É verdade. Pô, que legal. É legal de ver, de também lembrar desse negócio, porque às vezes a gente quer desenvolver uma feature e demora tanto para chegar no resultado, e que nem eu disse, assim, eu nunca nem imaginei colocar um paraglider no jogo, que eu imaginei que era complicado. De repente eu tive um bug que eu olhei para ele e falei, dá para aproveitar esse bug aqui. Aí meio que eu nem tive muito trabalho de criar essa feature, tá até hoje lá. Eu só não sei se eu vou poder publicar como bug, né? Talvez eu tenha que reformular ela. Ah, sim, com certeza. Vai ter que dar uma enfeitadinha. Tadinho. Mas olha, gente, o papo tá muito bacana. A gente já tá chegando agora ao final. Se alguém tiver ainda mais algum comentário. Uhum. Ó, eu vou só tentar compartilhar minha tela para mostrar umas imagens do Sleeping Dragon enquanto Opa, termina. por favor. Só que se eu cair, desculpa, tá, gente? Foi um Não, prazer participar maravilha. com vocês. Vou testar aqui, tá? Tá, o Alan só comentou que o bug era relacionado mesmo à trajetória da bolinha do Pong. Ah, legal. Ó, algumas imagens do jogo para Olha, quem apareceu. quiser seguir numa rede social. A gente tem no Instagram uma página. Não está sendo publicado muita coisa ainda, porque tem umas. A gente tem que ter uma frequência e não está perto do lançamento ainda, então vai ficar mais forte a partir de outubro. Aí alguns eventos que eu participei, dentro do SB Games, para quem está principalmente no ramo acadêmico aqui no Brasil, o SB Games ele é legal porque todo ano ele é num estado diferente. E o Sleeping Dragon, ele, não sei se está muito pequeno para vocês verem, deixa eu dar um zoom. O Sleeping Dragon, ele concorreu a finalista de melhor jogo ano passado, justamente com um protótipo, assim, que eu achei muito legal a gente ter conseguido, né, concorrer, né. Quem ganhou foi um jogo excelente, mas a gente ficou como finalista de melhor tecnologia também, só pelas features que tinha no jogo. E é que nem eu disse, foi no Rio de Janeiro ano passado, mas cada ano é num estado. Então, provavelmente, eu não lembro de ter tido no Amazonas, então provavelmente pode ser que seja um dos próximos aí do SB Games eles irem para o Amazonas. Ali ia ser muito bom, né? Porque, olha, tem um pessoal lá, como o Rafael Tessari aqui, que super ligado aí, que ia fazer diferença para o nosso campo de desenvolvimento, hein? O Rafael comentou aí do Noob Saibot do Mortal Kombat, que ele foi criado, acabou sendo originado aí de um bug dos ninjas no game, em que o personagem acabou ficando cinza durante um trecho. Muito legal. Vários jogos, né, que tiveram bugs, eu acho que a gente nem sabe, né? E que esses bugs viraram features. Mas olha, esse visual tá muito bonito do jogo, hein, Hugo? Aqui é cutscene, tá, galera? Quando a gente tiver uns trailers e tal, vocês vão ver primeiro essa parte, que ela é em estilo vitral. Algumas partes da história. Se preparem que a história vai ser muito boa. Eu ia falar agora que lembra o estilo do Child of Light, você colocou aí como inspirações. Algumas inspirações da Monument Valley, Child of Light, o Zelda, mas tem mais, tem Banjo-Kazooie, tem muitos jogos assim que eu peguei como inspiração. E aqui eu falei, ano passado foi o SB Games, é um evento de games mais voltado para o ramo acadêmico. Ano passado foi no Rio e provavelmente ele vai ter em outros. Ele tem, né? Sempre em outros estados. Eu nem lembro quando foi em São Paulo, eu não participei. Mas é isso, o Big é legal. O Big tá rolando online, viu, galera? Eu acho que teve agora uma versão no meio do ano online. Se eu não me engano, no final do ano vai ter mais uma versão. Eu acho que vai ter uma parte dele que vai ser online também. Sim, e olha, várias palestras assim, muito bacanas de acompanhar. Uhum. É isso. Acho que a apresentação acaba aqui. Inspirações. Maravilha, a gente vai aguardar aí ansiosamente pelo lançamento do Sleeping Dragon, então. O Laerte concordou que a arte está bonita. Legal. Obrigado. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Hugo, sua participação. O bate-papo rolou muito legal. Quero agradecer também todo mundo que estava acompanhando aqui a live. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Todos foram muito, muito proveitosos. Deu para a gente conseguir compreender um pouco mais o que era
esse nome QI teste que assusta no começo, no final a gente viu que até dá para a gente se divertir falando disso, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem também as nossas próximas lives do Impacta Game Hour. Ficamos por Obrigado. aqui. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, Hugo. O seu áudio, Alan. É isso aí. Bom, obrigado por avisar, Amanda. Imagina. Eu ia ficar falando aqui e não ia ouvir nada, né? Então, obrigado aqui pela participação de vocês. Foi ótima mesmo. Foi uma ótima hora que passou aqui voando. Muita coisa legal sobre qualidade, testes, né? É uma área muito bacana, é uma área que pode ser considerada uma área de entrada na indústria, né? E eu acho que a sua fala aqui, junto com o Hugo, que foi fantástico aqui também, ajudou bastante o pessoal a conhecer um pouco mais a respeito. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui um link para que vocês possam acessar e avaliar esse webinar de hoje e colocar as informações para emissão do certificado. O certificado vai ficar à disposição de vocês. Então, assim que vocês, né, passarmos aí um dia, dois desse webinar, nós emitiremos o certificado para vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e também o link diretamente aqui no chat do Facebook. Deixa eu só pegar o link aqui com vocês. Quem quiser pode apontar para o QR Code, vai levar para o mesmo lugar. Quem quiser aqui, pega o link. Cadê o link aqui? Eu já estou copiando para vocês. E estou colando aqui no chat do YouTube. Tá? Então, já vai aparecer aí o link. Então, vocês podem clicar no link ou apontar para o QR Code e vão para o mesmo lugar. Lá você faz a avaliação aqui desse webinar de hoje e depois nós emitiremos o certificado. Tá? Eu novamente agradecer aqui a presença de todos e dizer que amanhã nós teremos, na continuação aqui do nosso ciclo de webinars, sobre processo de produção de jogos digitais com o Dolemes, né, o David Oliveira Lemes, que também é nosso professor, além de profissional da área, como a Amanda também. Né? Amanhã, às 8 da noite, novamente, vai pelo canal da Impacta ou fica de olho nas nossas redes sociais. Nós estamos divulgando ali os webinars. E agradeço novamente aqui a presença de todos. Né? Obrigado novamente, Amanda. Obrigado novamente, Hugo. Né? E a gente vai... Obrigada. A Amanda terá outros webinars aí na sequência, hein? Então, vocês fiquem atentos. Vai ter um webinar ainda sobre Visual Effects, que promete bastante aí. Vai ter uns convidados especiais, bem legal mesmo. E sobre carreira acadêmica na área de jogos, que também é um negócio super interessante. Tá? Então, fiquem de olho. Nós estamos com uma programação bem legal aqui, bem diversificada, né? E acho que até a semana que vem, até a outra semana ainda, teremos webinars antes de começarmos as aulas. Camila, obrigado, Camila, pela tua presença aqui. Camila foi nossa aluna, sensacional, tá fazendo muita diferença aí no setor. Laerte também, nosso aluno, obrigado aqui pela vinda, né? Os Rafaéis que vão dominar o mundo, como um deles disse aqui, né? Então, foi bem bacana. Fernando também, obrigado por ter passado por aqui, Fernando, né? Sempre presente nos eventos e também fazendo a diferença na indústria. Legal? Pessoal, eu fico por aqui, a gente vai terminar agora e novamente agradeço. Amanhã a gente se vê às 8 da noite, legal? Obrigado, Amanda. Obrigado. Tchau. Hugo. Até mais. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Até mais.